Olá, meus amigos apaixonados por pets. Hoje é um dia muito especial. É o nosso primeiro programa no canal do IBETA, o canal da interação pessoa-animal. Aliás, o primeiro no YouTube a fazer isso. Aqui vocês vão compreender melhor os benefícios decorrentes dessa interação, seja no ambiente familiar, escolar, hospitalar e nos centros de reabilitação de crianças, adolescentes e adultos. Também levaremos, obviamente, conhecimentos sobre comportamento animal, nutrição, saúde dos cães e dos gatos. Nós do IBETA somos uma organização da sociedade civil de interesse público, certificado pelo Ministério da Justiça, e o nosso objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas. Como? Através da interação pessoa-animal. E vocês vão ver isso com clareza. Ao meu lado, tenho a professora Luciana Issa, ela é diretora técnica do IBETA, Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais, coordenadora do curso de especialização em intervenções assistidas por animais na Unifil, Universidade de Filadélfia, autora do livro As Aventuras e o Trabalho de 4 Cães Terapeutas. Ela é uma profissional que utiliza a técnica há 15 anos e vem fazendo a diferença na vida das pessoas ao lado dos pets. Temos muito a aprender com ela e sua equipe. Luciana, gostaria que você contasse como tudo começou e o que são as intervenções assistidas por animais. Bom, como tudo começou, é uma história bastante longa, que vai começar na minha infância, por todo o contato que eu tive com os animais e o quanto eu percebi que eles são fundamentais durante todo o nosso processo de desenvolvimento e o quanto eles são os nossos amigos e nos demonstram aquele amor incondicional que tanto nós precisamos. Quando eu fiz pedagogia, eu sou formada em pedagogia e fiz a especialização em psicopedagogia clínica, e ao abrir o consultório, comecei então a atender aquelas crianças com dificuldades de aprendizagem, e que vinham com uma autoestima muito baixa, vinham sem um interesse pela aprendizagem, e era muito difícil muitas vezes acessar esse paciente para que ele se despertasse a fazer as atividades que eram propostas. E nessa reflexão, eu pensei em colocar um animal no set clínico, um cão, até por lembrar da minha infância, mas eu precisava buscar uma explicação científica, o porquê aquele animal seria tão bem-vindo naquele meio, e o que ele poderia proporcionar, reconhecidamente de forma científica, até para que eu pudesse explicar para um pai e para uma mãe que procuram atendimento, por que um animal ali no consultório. Então, há 15 para 16 anos atrás, eu comecei a pesquisar sobre isso. Claro que no Brasil, nessa época, quase não existiam matérias e conhecimento a esse respeito. Isso era uma coisa mais divulgada e difundida, conhecida no exterior. E no momento eu conheci, através de uma revista, uma raça específica de um samoyeda, da raça samoyeda, que era um cão bastante utilizado em sinoterapia, que é a terapia facilitada por cães. E então comecei a pesquisar mais sobre isso, e aí foi aonde eu adquiri o meu primeiro samoyeda de um canil, que tem a criação da raça. Inclusive a proprietária do canil era uma médica psiquiatra, que é a Alessandra Cobim Martins, do canil Les Amis, e que já tinha um pouco de história, de vivência sobre isso, e ela pôde me passar alguma coisa, me pôs em contato com uma pessoa também que havia feito o curso no exterior. Então eu busquei a fundamentação teórica, e prática para começar a introduzir esse animal no set clínico. E aí adquiri esse primeiro cão, ele foi treinado, foi avaliado, foi treinado por 1 ano e meio, e eu comecei a desenvolver esse trabalho. Realmente foi um divisor de águas no meu trabalho. Eu comecei a perceber o quanto, por meio do animal,
eu conseguia criar um vínculo mais rápido com esse paciente e o quanto com o cão, né, fazendo as atividades juntamente com esse cão, ele tinha uma motivação maior para vencer até mesmo as suas dificuldades. Então eu comecei a ver na prática realmente o quanto esse animal, né, através dessa interação pessoa-animal, o quanto ele se torna um instrumento facilitador e motivador para as terapias. Então, explicando um pouquinho agora o que é uma intervenção assistida por animais, ela se trata hoje de um conjunto maior, onde qualquer ação que eu utilize o animal, eu utilize da interação pessoa-animal, eu posso chamar que eu estou fazendo uma intervenção assistida por animais. Porém, dentro desse conjunto maior, baseado no meu objetivo, em quem executa essa ação, eu vou ter 3 eixos de trabalho. Eu vou ter a atividade assistida por animais, eu vou ter educação assistida por animais e eu vou ter terapia assistida por animais, que são bem diferentes e através do canal do IBETA a gente vai poder realmente esclarecer para todos que estiverem, né, e estarão conosco, diferenciar e saber o protocolo de cada uma dessas ações. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a temática. Neste ano, o IBETA vai apresentar o que no canal? Bom, nós pensamos em alguns conteúdos que acreditamos ser bastante importantes, né, para as pessoas poderem entender um pouquinho então dessa interação pessoa-animal. Nós teremos o IBETA para apaixonados por pets, onde o conteúdo será mais focado na parte de comportamento animal, saúde, bem-estar, nutrição, adestramento, todos os assuntos que se relacionam aí ao mundo pet, principalmente na parte de cães e gatos. Nós teremos também o IBETA para pais, onde o conteúdo vai ter como objetivo trazer conhecimento científico sobre a saúde humana e educação, através de especialistas que vão falar sobre autismo, sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtornos da primeira infância, depressão, ansiedade, dificuldades de aprendizagem, trazendo um pouco mais de conhecimento para esses pais, né, que têm as suas crianças em casa, que podem estar passando por algum desses problemas, e também um pouquinho de como o cão, ao ser utilizado no tratamento dessas patologias, pode favorecer um desenvolvimento mais rápido dessa criança, desse paciente. Nós teremos também uma outra temática que é IBETA para crianças, onde nós vamos fazer com que a criança possa, através de atividades lúdicas, brincar um pouco com o seu animalzinho em casa, poder conhecer um pouco mais sobre ele, fazer atividades realmente de interação para o seu desenvolvimento e poder dar atenção para esse animalzinho, brincar com ele, se divertir, para fazer tanto bem para ela quanto para o animal. E IBETA na prática, onde nós traremos modelos de aprendizagem relacionado a como um profissional que trabalha com intervenção assistida no Brasil e até pais também podem ser favorecidos com um modelo prático onde a gente vai sugerir atividades para trabalhar alfabetização, matemática, leitura, memória, aspecto físico-motor, cognitivo, emocional, partindo então dessa interação pessoa-animal através da convivência com os animais. Então nós vamos procurar abordar alguns desses temas. Eu gostaria que você citasse um exemplo marcante em que os pets fizeram a diferença na vida de uma pessoa que você atendeu. Eu lembro muito bem de uma criança, né? Ele tinha 10 anos na época, ele estava numa escola particular e até então ele não havia sido alfabetizado, ele conhecia apenas as vogais. A mãe tinha tentado já um tratamento com ele, com uma psicopedagoga, no método que a gente chama convencional, que é só o terapeuta, né, e a criança.
mas não havia dado certo, ele não gostava de ir, ele não gostava de fazer as atividades, ele não havia criado o vínculo. Então, a escola, ao conhecer o nosso trabalho, propôs para a mãe para ela tentar então a terapia assistida, né, por animais no foco da psicopedagogia. Então ele conheceu o nosso trabalho e realmente pela questão do animal estar presente, ele já mostrou um interesse maior em estar vindo até o consultório. Ele foi diagnosticado, né, na época como a Asperger, né, que é o autismo de alto funcionamento, mas ele também havia criado um sistema de crenças de que a leitura e ler e escrever é uma coisa muito difícil. E ele também tinha medo de que ao errar os pais não gostassem dele, desaprovassem. Então realmente aquilo que de repente levaria meses para alcançar, a gente consegue num tempo mais hábil. Por quê? Porque com um outro ser vivo ali, com uma outra dinâmica que é diferente de um jogo, que é diferente de um objeto que é inanimado, a gente consegue então ir quebrando esses temas de crença, a gente consegue fazer com que a criança tenha um insight mais rápido e pela questão do amor que ela também cria, né, com o animal, ela passa isso para o terapeuta, ela vê o terapeuta como alguém que está disposto a cuidar dela, de dar realmente o afeto e o carinho que ela precisa, então ela se abre para que a gente realmente proponha as atividades e ela execute. E eu lembro de uma sessão que eu elaborei, que eu precisava trabalhar essas questões que eu mencionei, e um dos meus cães, né, sempre que ele fazia o comando do cumprimenta, ele sempre errava na primeira vez, né? Segunda, ele ia acertar de ficar equilibrado lá pela terceira, pela quarta vez. Então, sabendo disso, eu pedi para que ele me ajudasse, então, a ensinar truques para aquele cão, e ele se propôs, né? Então, quando eu expliquei, ele foi fazer sugerir o comando para o cachorro, realmente o cachorro, então, ele errou. E eu briguei com o cachorro naquele momento, né? Simulando, então, toda a questão que acontecia, de repente, na dinâmica que ele trazia. E ele veio em defesa do cão. E a gente pôde então conversar um pouquinho, né, sobre a questão de que ele iria acertar se ele continuasse treinando, que não havia problema de errar, que errar faz parte da aprendizagem, que ele continuava sendo um cachorro amado, que ele continuava sendo bonito, mesmo apesar do erro. E aí eu falei, olha, então, vamos fazer o seguinte, agora você vai tentar então fazer uma leitura, vamos tentar? E aí conversei um pouco com ele foi entendendo que aquilo que aconteceu com o cachorro estava, na verdade, se referindo a ele. E aí eu preparei, então, algumas vogais, né, em cartelas grandes, e o cão já sabia, conforme eu desse o comando, bater a patinha na determinada letra, e aí eu fiz o cachorro bater a pata na vogal A e depois na vogal U. E pedi para ele simplesmente falar o som do que ele já sabia. E aí ele falou uau! E eu falei, poxa, na época era o Kion que eu atendia junto comigo. Kion, olha só como ele leu. E ele ficou surpreso, falou, mas eu li? Isso é ler? Eu falei, o que é au? Ele falou, é o que o cachorro faz. Eu falei, não é uma palavra que tem significado? Você não sabia os sons e agora você falou conforme você viu, né, a imagem daquela letra? Então, é isso que você vai começar a fazer. Então ele começou a entender que aquela fantasia que ele tinha a respeito de que talvez a leitura era algo impossível para ele foi então conseguindo lidar com isso. E aí as próximas atividades, ao se abrir para isso, então todas elas eram feitas juntamente com o cão, que trazia através de um dado, ele tinha que falar a letra, depois partindo para sílabas, ele escrevia o nome dos cães, coisas que os cães gostavam, e conforme também a gente fazia obstáculo de agility, conforme ele acertava, ele levava o cachorro para passear, para passar por um obstáculo, o cão ganhava um petisco, e assim então, com a amizade desse animal, ele foi então se desenvolvendo e permitindo que essa alfabetização acontecesse de uma forma que era mais prazerosa. Então realmente a gente vê que o papel do terapeuta, ele deve ser preservado, existem vários protocolos para que isso dê resultado.
né? A gente vai falar depois até um pouquinho sobre o perfil desse animal, avaliação, os treinamentos. O profissional tem que ser muito bem capacitado para saber alinhar essa terapia na área dele com a intervenção assistida por animais, para que o resultado aconteça. Mas o papel fundamental que esse animal faz na terapia assistida por animais é realmente o papel de elemento facilitador e motivador para que esse paciente, então, com um vínculo feito e tendo a motivação para muitas vezes fazer atividades repetitivas, possa, ao executar e aproveitar muito bem a sessão, exista a evolução. Porque se eu tenho um paciente que não aproveita as sessões, que chora, que fica desmotivado, que tenta enrolar o profissional ou não quer fazer atividade, é claro que não vai haver evolução. E o animal vem exatamente para ser esse amigo de 4 patas que vai favorecer a aprendizagem e os tratamentos em diversas áreas de atuação com crianças com diversas patologias. Maravilhoso trabalho, e eu tenho certeza que os nossos amigos que estão nos assistindo vão dar um like, vão seguir a gente e vão acessar o nosso site www.ibeta.org.br. É só olhar aqui embaixo no vídeo e vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção de vocês e um agradecimento a todos os nossos patrocinadores que tornaram o Centro de Reabilitação do IBETA uma realidade, onde nós atuamos atendendo crianças que sofreram abuso, vários tipos de violência física, violência psicológica e crianças com deficiência físico-motora e cognitiva. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores e até a próxima.